Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir a esse podcast. Eu sou o Cadu Bula e eu tô aqui no Pode Nada. Não. Hoje eu vim aqui no melhor podcast de esportes de 2025, do Natação Criativa com o Renato, e eu vou passar a bola para ele. Renato, tô aqui, mas o negócio é seu. Fala, família da Natação Criativa! Vocês acham que tudo mudou? Que bagunça é essa? Porque hoje o podcast vai ter uma vertente diferente. Hoje não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-bola entre dois podcasts gigantes da natação. E antes da gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem esse projeto funcionar desde 2020. Mais de 400 episódios. Então, para você que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores no Instagram, agradecer a Flote Materiais de Natação, mais de 400 materiais no catálogo, com ISO 9001, com alta durabilidade. Todos os materiais que chegam aí na borda da sua piscina são testados dentro da USP para chegar o material perfeito na sua mão. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado com várias áreas do esporte. O aplicativo da Swimtrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação aeróbica, anaeróbica, faça chamada, envie vídeo para o seu aluno. Se você tem a sua metodologia, você consegue colocar suas avaliações e fazer toda a análise e pegar, mandar gráfico para o aluno, criar metas, ainda vai com o seu logo e com o seu nome, ninguém vai saber que o aplicativo é da Swimtrack, vai achar que o aplicativo é seu. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Quer ser voluntário Sobrasa, assim como eu sou? Acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito na sua casa. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação, metade do preço dos concorrentes. Mas aí, Cadu, como que vai ser esse podcast aí? Bom, na verdade vai ser um collab, é isso que É. chama? Num collab tem horas que eu pergunto e você responde, tem horas que você pergunta e eu respondo, tem hora que todo mundo responde. Então eu queria começar com a primeira pergunta, que é muito importante. Se olharmos para os últimos 5 a 10 anos, como você descreve a evolução do nosso esporte, a natação, no Brasil? A gente pegou uma fase crítica, que foi a fase da pandemia, que tivemos uma queda gigantesca, principalmente porque não foi só a época de pandemia, porque não teve nem podemos falar de pós-pandemia, mas quando começou a liberação das academias, a gente tinha horário restrito, tinha limitação de pessoas, e mesmo assim não dava o valor ali, que era o gasto que aquele gestor tinha no mês, porque a piscina podia funcionar 2, às vezes 3, às vezes 5 horas, com um número reduzido, só que a piscina, o gasto é 24 horas. Então, mesmo quando a piscina não estava funcionando, tinha o gasto, diferente da musculação. Ah, funcionava 3 horas a academia, o resto você desligava a luz, desligava o ar-condicionado e acabou, sem gasto nenhum. Não, a piscina tinha um gasto 24 horas, então, além de um ano, em algumas cidades isso variou, a gente ficou com as academias fechadas, ainda teve mais um ano que teve esse período de restrição. Aí foram 2 anos no vermelho, e agora que as academias estão ganhando fôlego, e teve muita mudança de público. O adulto vem muito forte para a natação. A gente viu pós-pandemia, 65% das pessoas procuram atividade física por saúde mental, não mais por performance, por resultado. Aquele público que estava em casa começou a ter muita ansiedade, depressão, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então a gente viu essa mudança de público e o pessoal começou a ver a importância da natação. Então a natação está em crescimento. A gente vê até algumas redes de academia, começando até low cost dentro da natação. Então é um mercado muito promissor. Só que em contramão, a gente vê a parte de mão de obra que a gente está com muita dificuldade. Quem é gestor, quem tem empresa, sabe a dificuldade de a gente contratar profissional hoje. Mas isso é assunto que a gente vai tratar até o final desse podcast. Como você vê o mercado competitivo? Você que caminha aí pelas águas abertas, master. Eu só para complementar um pouco, eu acredito também que a forma de ensinar o esporte mudou, não é mesmo? Você que trabalha com isso há muito tempo, que passou por praticamente a cadeia inteira, você deve perceber que deu uma certa mudança também na forma de você transmitir, de fato, conhecimento, porque o seu público é outro, não é? Então, se a gente pegar as crianças, antes a criança não tinha voz ativa. A criança não gostava da aula de natação, o pai dava 2 palmadas, a criança entrava, engolia o famoso, engole o choro e vai para natação.
Hoje não tem isso. Se a criança não gosta da aula de natação, ela não volta. E a família não compra essa briga. Quantas vezes eu não ouvi a família falar: ah, mas acho que meu filho não está preparado, ainda não é o momento. Eu vou trazer ele daqui 1 ano, vou trazer ele daqui 6 meses, porque os pais não compram essa briga com as crianças. Eu já vi muitas vezes a criança falar alguma coisa que não gostou da aula de natação e aquilo não aconteceu. E o adulto dá voz para a criança e acredita que aquilo aconteceu. Então, hoje a criança tem muito voz ativa perante aí o mercado. Então hoje a gente tem dois clientes dentro da piscina. Antes era só o pai, você tinha que satisfazer o pai, hoje tem que satisfazer a criança e o pai que tem dois objetivos diferentes. Então um pensa na segurança aquática, na performance, na técnica, e a criança pensa que ela quer ir para a aula de natação brincar. Não sei se você é pai, se você é tio, quando a gente fala para a criança, ah, vamos para a piscina no final de semana, fala, vamos para a piscina brincar. Ninguém fala, vamos para a piscina nadar. Então, quando a criança vai para a aula de natação, ela já tem a conotação do final de semana. Eu vou brincar. Então, as aulas tiveram que mudar, tiveram que se adaptar, sem contar que também o público dos adultos mudaram. Antes o pai procurava muito mais técnica, queria que o filho virasse atleta. Hoje não, ele quer segurança aquática, ele quer ir para o final de semana para a praia, para fazer o churrasco, ir para o sítio e conseguir estar tranquilo e saber que o filho está na piscina tranquilamente, não vai ter problema nenhum, porque a segunda principal causa de morte em crianças de 1 a 4 anos não é o afogamento, a gente Uhum. sabe que cada vez está crescendo mais, não é só um problema do Brasil, não é local, isso é mundial. Então hoje são dois públicos, mudou muito o perfil e não só do pai, da criança, mas até do público adulto, como eu disse, que às vezes está procurando saúde mental e o professor está procurando da técnica, corrigindo braçada. Então pensa aquele adulto, ele vai antes de trabalhar às 6 horas da manhã, 7 horas, ele vai no horário de almoço ou vai à noite e ele está querendo relaxar, diminuir ali a parte de ansiedade, estresse, e o professor está cobrando técnica, cobrando braçada, cobrando tempo. Eu fui até dar um curso para empreendedores aqui em São Paulo. Legal. E eu falei da importância do esporte para ansiedade, para depressão, para alívio de estresse. Ele falou, mas eu estou fazendo já natação há 1 ano, mas eu não vi mudança, eu continuo ansioso, eu continuo estressado, eu achei que ia mudar. Aí eu perguntei para ele, mas o seu treino de natação acaba como? Ele acaba com tiro, ele acaba com revezamento? Ele, é assim que acaba. Então, o cara sai na adrenalina, ele sai do treino dele na adrenalina maior do que ele entrou. Ele É. estava ali para relaxar, às vezes fazer um trabalho de controle respiratório, um trabalho de flutuação era muito melhor, porque o professor não viu aquele aluno individualmente. Pois é, Renato. E você trouxe essa questão que o perfil do público, né, criança, filho, enfim, realmente mudou, tem uma voz muito maior e o pai também, aí o pai começou também a voltar para a água. Muitos dos pais também que colocam os filhos têm algum histórico com o esporte, né? Então, a gente tem essa grande retomada do público master que vai lá, coloca o filho, começa a ver as aulas, falei, e aí, como é que tem horário para eu também? Tem um time de master aí? Como é que funciona? Vocês fazem prova, competição? Então, isso também já seguindo no seu ponto que você realmente queria saber, né? Eu entendo que a pandemia, ela também fez com que muito mais pessoas, e cada vez mais velhas, que eu acho muito legal, buscassem a natação como uma ferramenta de saúde física e principalmente mental. A natação, pré-pandemia, águas abertas pelo menos, tinha um cenário que já estava indo legal, ele estava indo bem. Depois teve a pausa, claro, ainda assim tinham eventos e provas clandestinas, por aí o pessoal fazia, mas a hora que reabriu mesmo, que o negócio voltou, a gente começou a perceber uma curva assim que foi um crescimento exponencial quase, né? Hoje em dia, a natação, ao meu ver, ela está ali pareada com esportes como corrida, triatlon em taxa de crescimento, então cheguei a ver alguns estudos que falam disso, que realmente águas abertas em quantidade de provas, eventos e de realmente pessoas tem todo o potencial para chegar no que é uma corrida de rua, por exemplo. Obviamente que não numericamente, porque a quantidade de pessoas que podem correr na rua é muito maior, mas em crescimento, em proporcionalidade. Isso é um esporte que de fato representa. Então, acho que pela primeira vez, águas abertas saiu um pouco da questão do nicho, né, daquele cara que nadava piscina, aposentou, cansou e foi para isso, e passou a ser um esporte viável
tanto para o mais jovem, mas quanto para o mais velho que busca longevidade, qualidade de vida e saúde mental. Mas eu acho que o perfil também mudou de quem está buscando águas abertas, porque lá atrás era muita, você falou, o pessoal é por performance. Ele tinha performance dentro da piscina, ele envelheceu um pouquinho, foi, eu já tenho performance, tenho resultado, vou tentar isso no mar. Hoje o pessoal está procurando muito provas, uma parte de sociabilização, a parte de você criar aquela tribo. Eu vejo o pessoal querendo viajar, alugando a casa, alugando a van, então todo mundo indo junto, as famílias indo junto, porque pós-pandemia a gente viu a importância dessa parte de sociabilização. É importante eu ter esse contato com o ser humano do lado, né? Não ficar mais no meu mundo fechado. E eu vejo essa abertura, e sem contar também que a academia às vezes assusta, porque a academia dá conotação de corpo sarado, daquela pessoa que treina todo dia, de performance, e na hora que você vai para o mar, ele é mais democrático. Você vai numa prova de competição, você não sabe quem está em primeiro, quem está em segundo, quem saiu do mar em primeiro, porque as categorias são diferentes. Então, eu acho muito mais democrático, é a pessoa buscando essa parte de águas abertas com outras conotações, outros objetivos e até outros perfis de públicos, né? É, a gente entende que, é, e aí uma coisa que aconteceu, pensando um pouco sobre o que a gente percebe para o ano, né? Porque a gente veio falar sobre isso também. Uma grande tendência que já se mostrou nas inscrições da primeira ultramaratona enquanto prova no ano, que é a Ultra do Ita, feita pela própria 14 Bis, a gente teve nessa primeira prova 350 inscritos. Quando que no passado, 350 pessoas nadariam uma prova no meio de um rio por 15 quilômetros. Era uma coisa impensável, não é? Hoje em dia, não só isso, como tem mais ou menos, segundo os organizadores, 70 pessoas na fila de espera, É. porque não conseguiram vaga. Então, olha só como o movimento e a procura pelo esporte, por provas, até cada vez mais desafiadoras, na minha visão, vem com uma grande tendência. Nessa linha, você acha que tem algum tipo de descompasso entre academia e quem faz as provas? Você percebe algum tipo de gap ali entre esse mercado que cresce e uma certa evasão? Eu falo isso porque eu percebo que onde eu treino de vez em quando parece que tem menos gente. Acontece muito, acho que dos esportes, a natação que mais tem evasão. E aí então é multifatorial, mas o 70% da renovação é responsabilidade do professor. Então, o professor tem a grande responsabilidade de fazer esse aluno continuar. E às vezes que eu comentei do professor não enxergar cada aluno individualmente. Então, saber por que ele veio para a natação, qual é o objetivo dele. E dei aquele exemplo. Eu estou dando tiro para um cara que está querendo desestressar, ele está buscando esporte por um objetivo e eu estou entregando outro. Eu brinco muito que é que nem, vou comprar um carro. Eu vou lá na concessionária e compro um Corolla. Eu adoro carros japoneses. E aí o cara fala para mim, mas a gente não tem pronta entrega, vem daqui uma semana pegar a chave. Aí eu vou pegar a chave e falo, nossa, como você ficou uma semana aí esperando, a gente deu o upgrade. Em vez de pegar um Corolla, você vai pegar aqui uma Ferrari. Fala, mas eu não quero uma Ferrari. Pô, não, mas a Ferrari tem banco de couro, é status, de 0 a 100 faz não sei em quantos segundos. Fala, mas eu não quero. Imagina onde eu vou estacionar, como eu vou pagar o IPVA, como eu vou pagar o licenciamento, seguro desse carro. Não, não quero, quero o Corolla. Mas, cara, como assim? Que é o que às vezes a gente faz na natação. Por exemplo, o pai quer segurança aquática. Aí o pai vem perguntar para o professor, mas ele está sustentando sozinho? Não, pai, mas ele está fazendo virada olímpica, você viu? Não, mas ele consegue ficar sozinho na piscina? Não, mas ele está fazendo 3 chegadas sem parar. E o objetivo pelo qual o pai veio, que era segurança aquática, ninguém trabalhou. A criança chega na piscina e você está trabalhando crawl, costas, peito e borboleta. Só que o objetivo, quando o pai veio, não era o crawl, era segurança aquática. Então, às vezes, o objetivo daquele adulto não é performance, é simplesmente relaxar, é fazer amigos, é sociabilizar. E às vezes você não deu nem tempo entre as séries daquelas pessoas se conhecerem, você não faz um aquecimento de uma parte de sociabilização, finalização da aula, uma sociabilização. Eu, por exemplo, não entendo como o pessoal, os professores não colocam habilidades do polo aquático dentro da É natação. importante. Porque se você falar para qualquer adolescente ou criança, vamos jogar futebol? Todos amam. Vamos para a piscina? Todos amam. E vocês não juntam esses dois esportes. Então, tem alguns gaps que às vezes a gente vê que é um pouco aí de falta, não vou falar que é falta de estudo, mas do professor se aprofundar mais nos conteúdos e sair um pouco só da parte técnica, que é são as soft skills, né? Você ter esse contato com o ser humano, essa empatia, esse contato, ensinar.
natação é muito mais do que crawl, costas, peito, borboleta e técnica. Tem um ser humano por trás ali que você tem que olhar ele por inteiro, que é muito o que a medicina oriental faz isso, olhar o ser humano por inteiro. E você acha que tem alguma competência do professor que é uma tendência futura, assim, poxa, se o cara fizer tal coisa, se ele souber dominar isso, ele vai se dar muito bem. Não, demais. Tem três perfis de professores, segundo o estudo. Tem aquele perfil de professor que acha que todo mundo quer o mesmo resultado que ele tem. Ah, eu sou uma pessoa que fui ex-atleta e gosto de performance. Todo mundo que entra na minha piscina, eu acho que todo mundo busca isso. Tem o segundo professor que o perfil, ele é aquele adivinha. A pessoa entrou, tá um pouquinho mais cheinha, ele fala, esse quer emagrecer. Chega um pouquinho, não, esse quer ficar forte, não, esse quer performance, não, esse tem medo de água. Ele não pergunta. E o terceiro professor, que é o mais raro, é aquele que investiga, que pergunta, tem a conversa, tem a voz, tem a escuta ativa, ele mais ouve do que ele fala. Eu- que são professores raros no mercado, aquele professor que analisa mesmo o mercado, analisa os alunos, que é importante esse perfil, que é esse professor que se destaca no mercado de trabalho e esse que a gente tem que buscar aí, que eu tento no curso de pós-graduação, que a natação criativa está com o Instituto Valorize, a gente formar esses professores com esse olhar além do crawl, costas, peito e borboleta. É um perfil mais investigativo que vai tentar lidar com o ser humano como um todo, Uhum. não só a questão técnica, por exemplo. E ser empático, né? Ser Você empático. se colocar no lugar do aluno. Ah, foi a Dona Maria lá. Então pensa se fosse minha mãe entrando na piscina, como eu gostaria que ela fosse tratada. Ah, é o Pedrinho, então é meu filho que está entrando na piscina. Como eu gostaria que meu filho. Então você se colocar na posição que é a experiência do cliente. Que às vezes você vê qual que é o caminho desde o aluno que está chegando lá no estacionamento até ele chegar na sua piscina. Não é só aula de natação, é como o recepcionista está recebendo ele, como o cara do estacionamento, então a recepcionista está vindo uma criança, ela se abaixa para conversar com a criança, ou ela fala lá em cima do balcão e fala com a criança. Então, você chega, brinca, pergunta o que ele fez no final de semana, chama pelo nome. Então, são pequenos cuidados, são experiência do cliente, que aí eu recomendo muita gente estudar a Disney, né? A Disney faz isso, né? Que é encantar o cliente. A importância é você encantar a cada dia, porque se você chegar, eu sei que você vai fazer seu treino daqui a pouco, saindo do podcast. Se você chegar lá, ninguém te chamar pelo nome, ninguém perguntar como você foi, você não sentir parte pertencente daquele grupo, você vai embora. Ah, Exatamente. Eu entendo que não só no nosso esporte, e especificamente com os professores que estão dando as aulas hoje em dia, mas o perfil profissional que vai se dar muito bem nos próximos anos é justamente aquele que é empático e aquele que tem outros skills, né, outras habilidades, as quais ele consegue transformar em resultado. Porque não é só uma pessoa ser hábil, é a pessoa saber que ela precisa ser hábil de uma forma tal que gera transformação. sim. E aí eu te faço um desafio. Você deve ter vários treinadores, professores que passaram na sua vida. Aquele que te vem na lembrança, que foi a puta, aquele professor eu tenho saudades. Não é aquele cara que te corrigia mais, que era mais técnico, mas aquele que era mais extrovertido, conversava com você, tinha carisma. Esse professor te marca mais. Então a parte técnica é importante? É. Mas ela não é tão importante que nem se eu fosse gestor e fosse contratar, é muito mais fácil você ensinar a parte técnica do que você ensinar essas habilidades. Então eu contrataria por competência ali e depois ensinaria a parte técnica. Porque às vezes a gente contrata pela parte técnica e manda embora pela parte comportamental. E a gente tem que contratar pela parte comportamental, que é o mais difícil de você passar. Então, esse professor que tem carisma, que é empático, que pergunta, é carinhoso, faz aquele vínculo, aquele acolhimento, esse é o perfil do profissional que eu contrataria. E quando a gente leva isso para o público master, porque assim, também pensando sobre tendência de mercado e de consumo, né? Eu percebo que o master, o público master é uma criança de 14 anos com cartão de crédito. Porque esse cara gosta, se ele pegar gosto por algo, ele vai lá e ele gasta, né? Então, triatlon, pô, quantas pessoas do triatlon aí que compram aquelas bikes caríssimas e que investem? O nosso esporte, gente, é a mesma coisa. Se você tiver esse perfil agregador e souber lidar com esse público e criar uma comunidade em volta disso, você também consegue agregar produto, serviço e rentabilizar muito mais, né? Quantos professores e técnicos reclamam, poxa, natação dá dinheiro, poxa, e muitas vezes eu vejo que é só uma questão de você entender que a natação, ela é um pano de fundo para você desenvolver outras coisas que são muito mais interessantes.
E nessa linha, também como uma tendência que eu observo bastante, é você ter muito mais o nado contemplativo, então não é aquela pegada que você falou lá, o cara termina o treino com uma série de 50 a 3 e sai a milhão por hora, não é você viajar para fazer uma prova, muitas vezes, é você aproveitar que você, em contato com a natureza, com um grupo de pessoas que você também se dá bem, gosta, enfim, tem uma experiência muito mais íntima com a água, com o teu esporte, e isso gera, assim, uma repercussão, não só para você, mas para o grupo muito grande, e é um ciclo vicioso. Então, se você tiver essa capacidade profissional da área de realmente, e aí não só professor, penso que profissionais da área, né? Porque você pega uma rede, ela é muito maior. Se você consegue montar um time de pessoas e algumas pessoas terem esse skill de agregar e de propor coisas novas que gerem um valor além do esporte, nossa, É, e você falou uma coisa interessante, que é a experiência. Hoje as pessoas pagam caro, muito caro, por experiências. Hoje todo mundo quer viver experiência. Aqui em São Paulo teve uma época que tinha um restaurante que ele ficava num guindaste e as pessoas sim. comiam nas alturas. Eles não iam pelo prato de comida, eles iam lá para poder olhar o ambiente, tirar foto, fazer os vídeos. Então era a experiência, falar, eu tô aqui, faço parte dessa tribo que está aqui. E o esporte águas abertas está acontecendo muito isso. Você que está passando por vários, até teve a Eco Swim, tem a da Bahia, que está tendo o evento, que você também comentou. Eu queria que você falasse a explosão desses eventos de águas abertas, então, e mesmo até de natação master. Como está sendo essa tendência e também essa procura por essas novas experiências diferentes que está surgindo no mercado? Eu acho que eu posso falar sobre ponto de vista, sobre três pontos de vista, e acho que talvez isso possa eh, comunicar com mais pessoas. O primeiro ponto de vista é enquanto usuário, porque eu nado, né, há 20 anos que eu faço provas no mar e a gente tem o hábito de falar provas de águas abertas, provas. Então, muitas vezes você vai para um passeio, você vai, sabe, fazer uma outra coisa que não é uma prova e você fala: "Não, vou fazer a prova do Rota 55. Não, vou fazer a prova do Tariq, vou fazer a prova". Gente, não é prova. Nado contemplativo vem como uma tendência de você ter uma conexão muito mais ampla com o esporte, sem a pressão de relógio, sem a pressão de tempo, sem a pressão de pódio. Você vai lá para curtir, para de fato conhecer pessoas, para vivenciar uma experiência, um lugar muitas vezes paradisíaco. Então, na minha opinião, enquanto usuário, eu busco isso. Eu adoro fazer uma provinha, pô, é legal, né? Mas no meu ano, eu priorizo os eventos contemplativos, que muitas vezes vão me colocar em contato com uma outra proposta. Eu vou sair muito mais, comparativamente para o meu caso, enquanto usuário de novo, realizado. A segunda é enquanto organizador, porque eu, junto com o Gabo, a gente tem a Expedição Bahia. O que é isso? É um grupo de pessoas que se reúne e quem participa tem um pacotão com tudo incluso. Hospedagem, alimentação, passeios, nados com segurança. Então, enquanto esse perfil, eu começo a olhar uma procura cada vez maior. E de pessoas que falam assim: ah, eu não aguento mais fazer prova. Ah, eu dei uma cansada. Ah, eu não quero mais saber. Mas gostam de nadar e procuram uma outra experiência. Então, enquanto quem organiza, eu percebo isso. E enquanto uma pessoa que é de mercado, que também conversa com outras pessoas que fazem provas e realmente fazem isso, um outro ponto de vista que as pessoas começarem a confundir de novo, né? O que é prova, o que é passeio, e elas querem fazer um pouquinho de um e um pouco de outro, e o calendário do ano é extenso. Você tem aí organizadores muito bem capacitados para fazer uma coisa ou outra, e a pessoa fica, poxa, qual prova que eu faço? Qual evento que eu faço? Então, ele é um mercado que também está se movendo um pouco para acomodar, porque antes era só prova. A primeira experiência de muitas pessoas, seja no mar, seja no Rio Represa, era se inscrever para uma prova. E tem provas muito bem feitas, que dão essa mesma sensação, mas ao mesmo tempo gerou uma estafa em muitas pessoas, e aí você começou a ter essa crescente de uma outra proposta. Então, conseguir chegar a esse mercado mais amplo e sair um pouco do que todo mundo está fazendo. Então,
qual que é a nova tendência, o que está surgindo, o que as pessoas estão procurando, estudar o perfil do público, de mercado. Por exemplo, dia 28 de fevereiro agora, eu vou dar um módulo aqui em São Paulo, na pós-graduação, sobre empreendedorismo na natação. Muito legal isso. Então, como as pessoas conseguem olhar o mercado, quais são as novas tendências, como que eu posso eh, ser bem pago, né, nesse mercado. E eu tenho várias estratégias, às vezes, que as pessoas não olham. Por exemplo, eu dou aula de personal e tem uma família, por exemplo, que eu dou a aula, aí acaba a aula, eu fico meia hora, que é o tempo das crianças almoçarem, e depois eu levo as crianças para a escola. Porque eu via que era uma dor do pai, porque ele tinha que ficar em casa esperando levar, e ele já viu que 2 vezes por semana ele pode marcar alguma reunião, ele pode marcar uma coisa, e o professor de natação está levando. A gente cria um vínculo muito grande com a família, a gente cria vínculo com as crianças. Então, em vez de ganhar uma aula, eu estou ganhando 2 aulas, mas eu estou praticamente, e gera caminho da minha casa, a escola. Então, eu já ia mais ou menos para aquela região. Então, eu acabo minha aula, me troco, faço algumas coisas que eu tenho que fazer no celular, porque eu tenho muito trabalho online, levo essas crianças e estou ganhando por 2 aulas. Então, às vezes, de buscar um cliente, preciso de novo aluno, preciso de novo aluno, e às vezes o aluno que está lá, ele vai consumir mais produto seu. Ou, por exemplo, a terceira idade. Cada vez mais as pessoas estão tendo filhos mais velhos e as pessoas da mais idade, os filhos estão com filhos novos e não tem como cuidar dessas pessoas. E cada vez as pessoas têm que fazer exame, têm que ir no mercado, às vezes não podem dirigir. E às vezes eu dou uma aula de personal e na sequência eu levo essa pessoa para o mercado, eu levo ela a fazer um exame e eu estou ganhando por 2 aulas. Não preciso dar aula exatamente. A gente cria muito vínculo com as famílias, o professor tem essa finalidade. Eu, por exemplo, fui estudar acupuntura. Por quê? Porque eu percebia que muita gente tem dor. Muita gente que procura o esporte ou pratica o esporte tem dor. Então, eu dou a minha aula ali de musculação, de funcional, e logo depois faço uma acupuntura nessa pessoa. Ou ela está com ansiedade, eu faço uma acupuntura. Então, em vez de ganhar um lado só, eu ganho 2 lados. Então, nosso mercado é muito amplo. Às vezes a gente fica só fechado. Aula de natação, é isso. Tem que buscar aluno, tem que buscar aluno. E às vezes você tem vários produtos que você pode oferecer e experiências para esse cliente que na hora que uma pessoa vai procurar um personal que só dá aula de natação, um personal que dá aula de natação e faz acupuntura. É logicamente que ele já vai buscar esse combo, né? É. Puta, o dia que ó, hoje eu não dormi bem, Renato. Você consegue fazer uma acupuntura para eu dormir melhor essa noite? Ah, tranquilo. Então a gente faz a aula ali, depois a gente faz uma acupuntura. Então é conseguir enxergar esse mercado e estudar o mercado, né? É, uma coisa que eu vejo é que, por tudo que você falou, eu vejo personalização e produto, né? Hum. Então você começa já a tratar é, uma grande jornada, não uma aula solta. Então, esse cliente, aluno, ele tem que ser percebido de uma forma mais ampla. E o que que ele pode realmente precisar gerar é que você pode complementar porque você desenvolveu habilidades para isso. Então, assim, começa a já perceber que é uma grande tendência, né, você ter isso. Você acha que teve algum tipo de erro histórico nessa nossa jornada toda? Não, Olhando para trás um pouco? não teve um erro, mas eu vejo que o sistema mudou e a gente tem que se adaptar a esse sistema e às vezes a gente fica muito preso de querer fazer, na minha época era assim, na minha época, que nem eu vejo, já não estou conseguindo profissionais de natação. E todo mundo senta e reclama, mas o que que eu tenho que fazer para mudar isso? Mudou, não tem mais profissional. Antes, a faculdade, por exemplo, eu fui fazer faculdade de educação física dos 4 anos, 2 anos eram natação, foram 8 semestres de natação. Hoje tem faculdade que são 6 meses e Nossa. nem prática tem. E tem faculdade como a USP aqui em São Paulo que não tem mais a matéria de natação. Então a pessoa passa 4 anos e não tem. Aí você fala, mas por que não tem profissional de natação? Porque eles não estão estudando natação na grade. Aí chega no ambiente de trabalho, a pessoa tem insegurança de dar aula de natação. Eu não estudei aquilo, não tive contato na faculdade, vou chegar no mercado de trabalho e a natação você fica muito exposto. Porque, vou dar um exemplo, eu vou dar aula de natação com uma criança, o pai está assistindo no vidro, qualquer coisa que eu fiz errado, a criança já vai chorar. E o pai já vai chegar ali me questionando: o que aconteceu? Por que ele está chorando? E quando alguém erra comigo, é uma coisa, na hora que erra com meu filho, o peso é muito maior. Então, hoje, os profissionais têm segurança de dar aula de natação. Então, o mercado mudou, o sistema mudou. E aí eu tenho que mudar com isso. Então, como esses gestores têm que atuar nesse novo mercado? Não é simplesmente sentar e reclamar que não tem mais profissional. Então, hoje em dia, as academias não pegam mais profissionais prontos, eles têm que formar.
Antes eu ia lá no mercado, contratava, o professor já vinha e dava aula. Agora não, ele vem, eu tenho que formar esses professores. Então, o mercado é outro. Então, eu não diria erro histórico, é mudança natural de mercado, que é que nem um motorista de ônibus. Antes ele só dirigia, hoje ele tem que dirigir, ele tem que cobrar, ele tem que dialogar com as pessoas. Aquela pessoa que quer fazer sempre a mesma coisa que fez antes, vai acabar no mercado, né? O mercado vai engolir ele. Agora, nessa sua linha, uma coisa que eu gostaria de saber de você também. Você não acha que faltava um pouco isso na formação? Você ter, às vezes, um módulo de empreendedorismo? Porque, pensando um pouco sobre a história, né? Nos últimos anos, talvez na última década, você vai poder falar um pouco mais que eu disso, mas aumentou consideravelmente a figura do próprio personal trainer. E esse cara, ele tem que ser um cara que, além de dar a aula, ele precisa estar sempre conhecendo coisas novas, precisa entender sobre, de repente, nutrição, ele precisa saber vender, atender, gerenciar, de repente, porque muitas vezes ele é a própria empresa dele. Ele não vai dar uma aula para um local específico, ele só vai dar o treino. Esse cara é o cara que, né, falando um pouco sobre o que você disse antes, realmente, futebol, ele é o cara que, né, eh, bate a falta, cabeceia, faz o gol, defende. Ele tem que saber fazer tudo. Então, você acha que talvez ter complementado isso seria algo bacana? Não, isso é fundamental, porque o que eu vejo os personagens, eles fazem empiricamente. Ele vai, testa, deu certo, continua, não deu certo, não faz, mas ele não sabe o porquê está fazendo aquilo. E aí ele não estuda vendas, não estuda marketing, não estuda gestão de pessoas, muita coisa por trás. Eu vou fazer uma precificação, não é eu olhar quantas a pessoa do lado está cobrando e eu cobrar um pouquinho menos do que ela está cobrando, que é o que a grande maioria faz. Então, entender o mercado é muito diferente. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, cobrando mensalidade, cobra todo mês. O pai vai lá, o meu aluno vai lá e faz um Pix para mim. Só que aí você tem que fazer venda todo mês, você tem que convencer a pessoa a te pagar todo mês. Então, são uma venda por mês. Eu, por exemplo, só trabalho com plano. Hoje, 100% dos meus alunos são planos anuais. Então, quando está chegando 2, 3 meses para vencer, que aí eu começo a conversar com o aluno para convencer ele a me comprar novamente. São um ano que eu já tenho, por exemplo, chegou agora o mês de janeiro que a gente está vivenciando nessa gravação. Eu vou viajar 15 dias. Não vou pagar esse mês aula de natação, porque 15 dias eu vou estar fora. Ou o cara vai querer negociar, posso só pagar metade do mês, porque eu só vou 15 dias? Eu não tenho esse problema, eu já vou receber. Então, às vezes você fazer um link de pagamento, cobrar um cartão de crédito, eu vou ter um gasto de 3 a 5% de taxa de cartão? Vou, mas eu falo que é minha secretária, que eu não vou ter que ficar cobrando aluno, não vou ter que ficar toda hora convencendo ele a pagar todo mês. Então, são pequenas atitudes que às vezes esse profissional tem que estudar, tem que se aprofundar e que deveria ter na formação. E aí, se a gente começar a olhar isso, por exemplo, direito é uma coisa que todas as faculdades deveriam ter. Então, a gente deveria conhecer de lei. O básico. Você pega em alguns países, como Estados Unidos, as pessoas seguem a lei porque se a pessoa não seguiu, a outra pessoa vai processar porque conhece. Aqui no Brasil, a gente é muito enganado porque a gente não conhece de lei. Então, se a gente tivesse essas bases, seria interessante. Então, eu até convido para quem está aí do outro lado, quiser assistir minha aula no dia 28, aqui na Bodytech Eldorado, convite será meu convidado. Eu tenho 5 vagas, me chama no particular, que aí eu faço um sorteio se tiver mais do que 5 pessoas procurando, para você conhecer o que é esse empreendedorismo, como começar, tenho que abrir empresa, não tenho que abrir empresa, aonde que eu abro, qual que é o caminho, quanto que eu cobro, como eu não vou cobrar, quanto eu vou fazer um investimento no material. Eu fiz um investimento nessa caneca para o meu podcast. Quantos meses demorou para retornar esse investimento que eu fiz, que é o famoso ROI? Uhum. O professor não sabe o que é um ROI, que ele está comprando um material, ele está investindo num curso ou investindo numa pós-graduação. Quanto tempo vai demorar para eu pagar essa pós-graduação com os ganhos que eu tive daquela pós? Então, é o aumento que você teve dos seus ganhos. Eu ganhava 1.000, agora estou ganhando 1.200, então eu tive 200 a mais. Então, quanto tempo eu demorei para pagar essa pós-graduação? Valeu? Uhum. Não valeu? Foi uma taxa de retorno alta? Foi uma baixa? Eu tenho que ter isso na ponta do lápis. O profissional tem que conhecer isso, né? Gente, isso assim, é uma coisa que, ao meu ver, não importa também qual Uhum, que é a tua área, uhum. tá? É essencial você ter dentro da sua área profissionais que consigam falar a sua linguagem, mas te trazer um conteúdo diferente e muito focado para a visão de negócio, para a visão de você se sustentar
no longo prazo. É uma pena que eu não vou estar em São Paulo, tem Expedição Bahia, É. senão você só ia ter 4 vagas agora, que eu queria ver de perto. Mas eu queria que você falasse agora, Cadu, um pouquinho sobre um mercado aí de águas abertas e master, que tem um calendário gigantesco para esse ano. Queria até que você falasse como que vai ser o calendário para quem é nadador de águas abertas, o que que vem em 2026 para eles. Nossa, eu acho que Águas Abertas, como eu falei antes, cresceu exponencialmente. É muito difícil até citar uma prova, porque você pode esquecer de outra, você pode esquecer de outro organizador igualmente capaz, mas eu vou trazer aqui, pelo menos, o que eu acho que é o principal, especialmente em termos de volume, né, que é o que tem mais gente fazendo. Vamos falar então do que tem mais gente fazendo hoje. Atualmente, nós temos alguns circuitos que são os mais procurados, ou porque conseguiram entregar uma experiência muito boa, ou porque conseguiram, de uma certa forma, construir um nome, começando quando era tudo mato, então só tinha ele ali e ele foi realmente crescendo. Mas também muitos desses que começaram quando era só mato, eles acabaram sumindo, né? Então teve também bastante competência. Em São Paulo, o super famoso Circuito Mares aí é uma grande tendência de continuar crescendo, feito pelo Fabrício, pelo pessoal da Interative Esportes. São 5 eventos por ano em mares, então somente água salgada. Você tem provas curtinhas, começa acho que com, não sei, metragem 500 metros ou próximo disso, 2,5, 5K, revezamento, tem também o duatlon, então tem bastante coisa assim que extrapola, e o mais legal que o Maris tem para mim é uma proposta de final de semana em família na praia. Então ele não vem de prova, ele vem de um final de semana em família na praia. Você pode levar a sua esposa, seu filho pode nadar, ela pode correr, todo mundo vai sair feliz. Tem espaço kids, tem luau, então assim é uma proposta muito ampla que foi criada pelo Maris. Um outro circuito também que é mais para o pessoal do Rio de Janeiro, mas que também uma galera de São Paulo vai lá também nada aí do Brasil todo, é o famoso Rei e Rainha do Mar. Então, são algumas por ano, né? Terminando com uma maravilhosa em Copacabana, que o ano passado quase eu fui, não deu tempo de ir, mas eu queria muito ter ido, porque é um evento muito bem feito por uma agência de marketing super grande que só trabalha com isso também, já está aí super consolidado. Provas aí que podem bater, eventos, né, desculpa, que podem bater aí 6 a 7 mil pessoas. O que é você dar conta de 6 a 7 mil pessoas na água no final de semana? Aqui em São Paulo, as provas do Mares têm perto de 3.000, outros circuitos também, 500 a 1.000 pessoas, 7.000 é muita gente. Ainda em São Paulo, o tradicionalíssimo Circuito Paulista de Águas Abertas, feito pelo Igor de Souza, que é um grande nome, assim, não somente enquanto atleta, mas enquanto diretor de grande marca, Speedo, e também enquanto um cara que organiza o circuito há mais de 30 anos. São 8 etapas por ano, formais, 4 de água doce, que eu acho muito legal. Represa, lago, e depois 4 de água salgada. De novo, provinhas mais curtas, de até uns 1.000 metros, e a prova longa dele, que é de 4.000 metros. Sempre em circuito com bastante segurança e um nível técnico bem alto. Como vai menos gente, vão muitos clubes de fora de São Paulo, enfim, então você junta um pessoal que está buscando evolução constante. Tem as do próprio Samir Barel, né, com os sócios dele, o Zica, com todo mundo, que é o desafio Aquamundo, que é muito legal. Eles têm uma proposta também na pegada já do Mares, com um nível técnico bacana, que é um final de semana num lugar paradisíaco, e a primeira do ano é Capitólio. E o Samir fez uma coisa esse ano que inovou, eu acho muito legal. Ele fez a tríplice coroa da maratona aquática. Ou seja, ao longo do ano, 3 provas de 10K. E aí vai ter realmente premiação, vai ter ranking, enfim, isso é muito legal. A tradicionalíssima 14 bis, né, que já está aí há praticamente 60 anos, não sei, mas é muito tempo. Eu fiz as 3 últimas. Posso falar que é a minha prova favorita do ano, porque é uma ultramaratona de 24K, mas até chegar nela, você tem 2 ultras que são, né, escadinha, uma de 15 quilômetros, que vai ser em março agora, dia 14 de março, salvo engano, que é a Ultra do Ita, depois tem a Mega do Ita, que é 21 quilômetros, que são descendo o rio,
enquanto a outra 14 bis é no próprio canal, que liga Bertioga Santos, que é um evento que cresceu bastante, especialmente com o documentário feito pela Bia Nantes, que ficou lindíssimo, em que ela conta várias histórias ao redor dessa prova emblemática. E aí tem um monte de provas muito famosas, como por exemplo o Fuga das Ilhas, que para quem não sabe é uma prova que acontece sempre em dezembro, já tem mais de 20 e poucos anos. Você vai na Barra do Saí, pega um barco, vai para as ilhas e volta, 1,7, 1,8 quilômetros, que é uma prova imperdível. E saindo de São Paulo, um pouquinho mais assim, pegando, você tem eventos como Travessia João Moreno, que é feita no Espírito Santo, um lugar maravilhoso, água perfeita, estava lá esses dias até, muito bom de você estar, e é uma prova também gigante para eles, com certeza, a nível Brasil também. Você tem a emblemática também, super famosa, Mar Grande Salvador, que você pega um barco, vai até a ilha de Itaparica e volta, dá 12 quilômetros, e é impressionante você perceber como o cenário muda em cada estado. Na Bahia, gente, isso é uma prova gigantesca, sabe? Sai na Globo local, tem realmente cobertura. É impressionante, assim, sabe? E aí tem um monte de prova também, que se eu for falar uma por uma, a gente vai ficar aqui talvez mais umas 2 horas, não é esse o ponto. Mas eu acho que essas têm um certo destaque especial e são feitas por pessoas que organizam muito bem. E fora as provas, tem os lados contemplativos, experiências, né? Como o tradicional Rota 55, que faz eventos aqui em São Paulo. Ele se gaba de ser uma coisa mais raiz, então esteja preparado para enfrentar realmente situações mais arriscadas, mas igualmente gostosas para quem realmente nada. Então não é para todo mundo, acho que tem que ter um certo realmente critério. Você tem os eventos feitos pelo Tarek, que é da Expedição Quatro Ilhas, que também é muito legal, vale lá tipo, conhecer. Tem a Expedição Bahia, que eu faço também, que é na Bahia, são algumas por ano, esse ano a gente deve ter 5 ou 6, a gente está ainda vendo as datas, mas são 4 dias, 3 noites nadando entre mar, rio e mangue, nos pequenos paraísos que tem ali. E aí você vai tendo realmente desafios, né? Que aí já são as ultramaratonas e são essas provas assim que o pessoal precisa marcar, precisa ter barco de apoio, tem que ter uma janela climática. E aí você tem, por exemplo, Leme ao Pontal, 36 quilômetros, tem Suimbisa também, tem várias provas também ali que você pode fazer, desafios. Nossa, tem tanta coisa. Se eu for ficar aqui, vai não Aí dar tempo. eu tenho uma dúvida, que deve ser a dúvida de quem está ouvindo a gente. É, Ou ele é iniciante, ou ele é intermediário, ou ele é avançado. Como escolher a prova? Você falou, tem uma que tem 6.000 pessoas. Eu sou iniciante, eu tenho que ir numa dessas 6.000, que é uma prova mais consolidada? Não, não tenho que ir, porque tem muita gente e o controle é menor. O que que você indica para cada perfil de cliente, iniciante, intermediário, avançado? Como ele escolher a prova dele, ou ele fazer o calendário durante o ano? é. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo é escolha um circuito para chamar de seu. Porque se você pegar um circuito que tem 5 provas por ano, que tem 8 provas por ano, a primeira coisa é que você vai se manter treinado o ano inteiro. Isso é muito bom, isso vai te fazer bem. Não tem nenhum mal, aliás, só tem coisas boas em você se manter treinando, se manter ali, né, dentro de uma coisa que você ama e se planejando para em tal dia, tal hora, fazer uma viagem com a sua família, com quem você quiser. Isso é muito gostoso. Então, pegue um circuito para você chamar de seu. Se você estiver de fato começando, existem circuitos já consolidados há muito tempo. Então, pegue um aí que tem talvez 5, 10 anos, pelo menos, e aí tem vários, né? A gente pode aí citar pelo menos uns 4 ou 5 para realmente começar. O Circuito Mares, o do Igor, do Samir, tem vários circuitos que você pode fazer, mas escolha um para você manter regularidade e que seja feito por um desses caras que tem já uma grande bagagem. E aí, depois você vai dentro desse, né, ecossistema, digamos assim, entendendo o que você gosta mais, qual você achou gostoso, mas você pode também provar, vou fazer as 4 desse aqui, mas vou fazer mais uma do outro para ver realmente como é. Você vai lá e testa, vai já tipo testando. Mas se você está hoje de fato começando, escolha um desses, que seja de fato consolidado e faça uma prova dentro da sua própria capacidade. Então, se você está ali treinando 1 quilômetro por cada treino, não me vai fazer uma prova de 10K.
né? Então tem que ter bastante coerência, né? É importante também que antes de você fazer qualquer prova, você fale com quem te treina, técnico, professor, fala, olha, pretendo fazer tal prova em tal data. O que eu preciso saber para isso? Ele vai adaptar um pouco o seu treino, vai te explicar técnicas novas, porque uma coisa é você nadar na piscina, outra coisa é você estar no rio, represa, outra é você estar no mar, você está perto já da praia, você ir para mais longe, então isso varia bastante. Sim. Eu fiz até uma entrevista com a Fátima Moraes, que ela é de Excelente. Ubatuba. Vou até deixar o card no final para a gente dar algumas dicas de como você escolher sua prova, o que que você tem que levar em consideração, porque é uma preocupação constante. E a dica que eu dou é que nem quando você vai escolher um hotel para você ir no final de semana. Vai lá nos comentários, vai atrás de pessoas que já fizeram essas provas e pergunte para essas pessoas, né, como foi a experiência, como foi o contato. Então, pesquise, vá atrás de quem fez as provas e até o caso da Fátima é um caso muito interessante de pessoa que se adaptou ao mercado. Então, foi na época da pandemia, ela trabalhava numa academia, a academia fechou, ela não conseguia trabalhar, ela pegou os alunos da academia dela e perguntou: Você não quer nadar no mar comigo? E ela começou a dar aula no mar. E ela começou a ensinar até pessoas que não sabiam nadar no mar. E hoje ela tem uma carteira de clientes gigante que ela dá aula no mar. Então, hoje a academia dela é uma academia gratuita, que ela não paga nada e ela dá aula no mar. Tenho certeza que tem muita gente ouvindo a gente que tem várias. A costa litorânea do Brasil está entre as 15, 20 maiores do mundo. Então, Uhum. tem muita gente aí no litoral que podia estar dando aula aí no quintal da sua casa, dando aula de natação, e às vezes não saiu da caixa que a gente falou, de olhar o mercado, olhar o cliente. Às vezes o cliente prefere muito ir para o mar do que ter aula na academia, aquele lugar fechado, que a gente falou, às vezes assusta um pouco para quem não é do meio fitness. Mas aí, Cadu, como você vê essa águas abertas, natação massa? Você acha que o mercado está olhando ele como serenidade? Porque você viu que o calendário que tem aí, o número de pessoas que procuram, ou ainda ele é subvalorizado? Antes de isso, a Fátima é uma excelente profissional. Eu fiz um vídeo com ela uma vez, depois eu também deixo o link para quem quiser conhecer. Mas eu vi uma aula inteira dela e realmente participei. Ela manda muito bem, gente. Então, se você quiser começar no mar direitinho, procure a Fátima. Eu enxergo o mercado ainda como algo que, por mais que esteja se desenvolvendo, e as pessoas percebem que tem um grande movimento de praticantes, ainda ele é muito pouco valorizado pelas marcas, pelas próprias, né, pessoas em si que estão ali, que às vezes não reconhecem o próprio valor disso. O quanto é difícil produzir uma prova, evento, o quanto você tem que envolver para você trazer segurança para que 500, 1.000, 2.000 pessoas consigam fazer um evento no mar. E as taxas para você fazer, para você ser parte de uma prova, eu ainda acho bem baixinhas. Eu acho que poderiam ser mais altas, elas poderiam pagar um pouquinho a mais, realmente, e ter um nível de segurança cada vez mais alto. Mas as pessoas, se você sobe um pouco o preço, tal, já começam a reclamar, mas poxa, aumentou R$ 50, tal. Gente, é a nossa vida que está em jogo, né? Então, primeiro, a gente tem que valorizar o que a gente faz. E valorizar quer dizer pagar bem quem faz por nós. Então começa de a gente ter essa consciência. E depois eu começo a perceber que raramente você vê uma grande marca fora do nosso meio, né, envolvida nisso. Poxa, é a primeira vez agora que o Nubank vai patrocinar o Mares. Já é um grande passo, né? Você começar a ver uma marca de fora enxergando o potencial que a gente tem. Nós temos muito potencial. É, eu vou falar que eu recebi muito tempo o apoio do Facebook e o Facebook me indicava muito empresas parceiras, mas eu percebia quando a gente ia para reunião e falava que era do esporte, eles têm um pé atrás, né? Ali por ter o olhar ali do esporte, do futebol, muita lavagem de dinheiro, muita confederação. Então, quando fala que é esporte, as empresas fora do esporte, eles têm um olhar assim meio desconfiado. Para onde vai isso? Como vai funcionar? Então, eu vejo. E até deixa um momento de reflexão, porque a gente está caminhando para o final do podcast, que é está tá aumentando o número de competições master, águas abertas, mas e para as crianças? Cadê aquelas competições entre academias, aqueles eventos? Hoje não existe mais. É Então, verdade.
Antes da pandemia eu estava organizando, ia começar a organizar eventos para esse público. Com a pandemia, aí foi bem quando deu 2020 que eu estava organizando. Depois o mercado foi outro, eu fui para outros lugares, mas é um mercado que quem quiser investir aí, também vejo que é um mercado tá aí. Para quem investir, tem um mercado muito potencial, porque eu acho que muita gente vai querer, mas você tem que mudar o formato de competição. Fazer o formato tradicional, as famílias não querem aquelas competições longas, ficar o dia inteiro esperando. Teria que vir com esse olhar de novas experiências. Então, experiências diferentes. Fazer, pegar recreação, fazer algumas brincadeiras com essas crianças, games, fazer algo diferente. Mas acho que é um mercado que está precisando até para a gente poder municiar esse público que vai ser lá no futuro, Master, águas abertas, ou até mesmo nadadores olímpicos, porque se a pessoa não pega gosto por competir desde pequeno, lá na frente ele não vai competir. Então, a gente tem que criar gosto nessas crianças, fazer eles participarem, ter essas experiências por competições. É um mercado que eu vejo que está carente, que antes tinha o Bob's, a Kibon, que fazia vários eventos durante o ano, vários grandes atletas saíram desses eventos, e hoje a gente vê um mercado aí que não tem muita opção para as crianças. Se você pudesse dar, pensando nisso que você colocou, e se você pudesse dar um conselho para quem é profissional da área nesse ano, qual seria o seu conselho para quem é da área? Estudar. Acho que você se especializar, virar especialista é primordial. Ah, eu tô com uma dor no estômago, eu fui no médico e eu vi que eu tenho que fazer uma operação, que eu tô com algum problema. Você vai procurar um clínico geral, um generalista, você vai procurar um especialista para fazer a minha operação. Então, quando a pessoa vai procurar uma aula de natação, ela quer algo mais específico, que é 80% do público, 20% vai querer o básico, 80% quer algo mais específico. Ah, eu estou com algum problema de saúde, eu tenho alguma lesão, eu tenho algo mental, então eu preciso de um especialista. E tá faltando especialista na área de natação. E aquele cara que se torna especialista, hoje ele coloca o preço que ele quer no mercado. Então, hoje você vê grandes profissionais na área de personal, fazendo assessoria, sendo gestores de academia, mas são aquelas pessoas que estão dedicando ao estudo, só que a pessoa pensa que o estudo é um gasto e não um investimento. Eu tenho uma aluna que no terceiro módulo, ela já dobrou o salário dela, ela já pagou a pós-graduação em 3 meses. O que ela ganhou, o investimento dela já foi pago. Então, daqui para frente é lucro. Tem um aluno no quinto módulo que ele aumentou 30% a renda dele. Então, é pensar como investimento e não como um gasto. É o mesmo conselho que seu pai e sua mãe dava. Vai É. estudar, meu filho. Mas sabe qual que era o problema do meu pai, que você fala muito disso? É, Que o mundo mudou, mas isso não é novidade para ninguém, mas o mundo mudou muito rápido e a gente não está percebendo isso. Meu pai estudou por 21 anos e ele usou a mesma informação durante 40. Meu pai não estuda mais. Então era, tem que fazer faculdade, meu filho. Mas hoje só faculdade não basta. Eu saí da faculdade, o que eu aprendi na faculdade já não funciona mais. O mercado já mudou, o mercado já é outro. Que nem eu não estudei CrossFit na minha grade. Hoje o CrossFit é forte, eu tenho que me especializar. Eu não estudei podcast na minha grade. E hoje eu dou aula, eu dou beach tênis também não? beach tênis também não. Então o mercado muda muito rápido e você tem que estudar o mercado. Então você tem que tem que estar estudando o tempo todo. Até os grandes eventos. Se eu não estou palestrando, eu estou como ouvinte. Você sempre tem o que aprender, você sempre tem novidades para você trazer. Eu, por exemplo, hoje meu maior público de personal é adolescente. E eu aprendi com uma eribiatra que sentou aqui nessa mesa, fez uma entrevista, deu várias dicas, eu apliquei aquilo e hoje eu virei especialista em adolescente com um podcast de 1 hora que uma eribiatra fez que eu não sabia nem o que que era eribiatra. E eu descobri no meu podcast o que que é uma eribiatra e ela mudou a minha carreira. Muito interessante isso. Eu acho que fica então essa dica de ouro, né, para quem está hoje começando, que ou se formando agora ou quer dar um rumo novo, que é muito importante você buscar uma especialização. E para a gente fechar, Cadu, queria que você deixasse aí suas redes sociais, seu canal de podcast, o seu projeto na Bahia, para pessoa, quem quer conhecer mais, 2026, o que que se espera aí do Cadu? Gente, muita coisa no @ultracadu com K, então é o meu Instagram, eu tô ali, sou bastante ativo, posto bastante coisa. Ah, Pode Nadar, no caso, também, que é o meu próprio podcast, né? Que você tem que ir lá um dia, tem que marcar também de fazer isso. Pode Nadar, eu tenho uma pegada também que é um pouco diferente É. dessa daqui, então acho que realmente se complementa bem.
E Expedição Bahia, para quem quiser conhecer mais, expedição.bahia. São viagens para nado contemplativo com natureza. Só seguir também, tem bastante coisa. E na Bahia também vai nascer um novo centro de natação e wellness, que é o TAT, Trancoso Aquatics and Training, que vai ser lançado também nesse ano. Então tem muita novidade. E ainda te faço um convite. Se você quer conhecer a história do Cadu, que ele não é da educação física e hoje vive de natação, para você que está querendo sair da área e teve a gente que estava fora da área e entrou, eu tenho uma entrevista com ele, vou deixar o card aqui no final para você conhecer a história do Cadu, que é formidável e os vários projetos que ele tem dentro da natação. Então, agradecer você que ficou até o final. Se essa entrevista fez sentido, compartilha com alguém para saber as novas tendências de 2026 e agradecer os nossos parceiros. A Flote, material de natação, tenho certeza que o pessoal de Águas Abertas utiliza material da Flote, muito durável. Eu adoro as nadadeiras da Flote, super confortável. E está surgindo agora a nadadeira para bebês da Flote, tá imperdível. Entra lá no site da Flote, você que precisava de nadadeira para bebê na iniciação, a Flote está lançando. Quero agradecer também a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, traz todos os dados de prevenção aquática. Vai fazer águas abertas? Entra lá, tem todos os requisitos ali do que você precisa saber antes de entrar numa prova de águas abertas. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar aí na sua casa com certificado. O aplicativo da Swintrack, você ter seu próprio aplicativo, com seu logo, com seu nome, agregando valor ao mercado e ao seu trabalho. E a Raizen, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação e aumentando a vida útil do aluno dentro da piscina. Então, agradecer aos parceiros, agradecer o Cadu por essa parceria. E eu vou te falar que essa parceria vai aumentar e não vai ser só com o Cadu, vão ser outros podcasts de natação, mas ainda está em negociação. Não posso falar, é segredo, né, Cadu? 2026, uma tendência é união. Obrigado de novo. Muito obrigado e até a próxima Valeu, entrevista. gente. Obrigado.